Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 93, vamos que vamos, oba, tô animada. Um beijo pra Priscila de Betim, cidade aqui do ladinho de Belo Horizonte. Beijos pro Ademir, meu ouvinte, desde o começo, mandou uma mancada fantástica hoje. Vou ver se dá pra entrar ainda hoje, ainda nesse mesmo episódio. E um beijo também para cada brasileiro que ouve lá de lonjão esse podcast para aquecer o coração. Rimou, lá de lonjão para aquecer o coração. Queria falar do Altas Horas, me deixa, não me segura. O Altas Horas dessa última semana foi demais, gente. Tributo ao Barão Vermelho com o Barão lá, foi legal demais. Teve uma fase que eu fiquei sem ver por vários motivos, por excesso de compromissos no sábado, teve uma época que também eu não estava bebendo, aí eu dormia cedo, estava fitness demais, mas agora eu voltei com tudo, tacinha na mão e de olho no lance. Sábado passado, o Barão estava lá, com o meu crush Frejá, muito lindo como sempre, muito lindo. Eu fui em show do Frejá, só do Frejá, não era com o Barão não. Gente, a mulherada grita demais, aquela hora que ele canta. Por você, eu desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, mulherada fica louca pra isso ser um hino pra elas assim. Porque é difícil, né? Arrumar um amor assim pro resto da vida não é fácil não. Mulherada fica louca com ele. E lá no show, no programa do Serginho, eu tava observando ele e no show eu já tinha percebido isso. Que apesar dele ser meu crush, ele não é pra mim não. O destino deixou a gente separado, não foi à toa não. Viu? Cada um tinha que seguir seu rumo mesmo. Já achei meu amor. Mas o Frejá, ele é muito baixinho. No show dele, ele entrou com o violão na frente. Sabe quando uma criança tá com um violão? Que o violão fica muito grande, a guitarra fica muito grande? Eu já desconfiava que ele era baixinho. Aí, muito à toa que eu sou e muito disposta a arrumar rolo, sábado eu percebi que ele é menor que o Serginho Groisman, um tanto bom. Aí, o que eu fiz? Googlei, porque a altura do Frejá não existe. Eu não consigo achar no Google. Aí o que eu fiz? Googlei a altura do Serginho para tentar imaginar qual que é a altura do Frejá. Olha que atoice a minha. Eu descobri que o Serginho tem 1,70 m, então o Frejá ele não passa de 1,65 m. Então assim, não foi só o destino que deu ruim, foi também a nossa diferença de altura. Porque no caso de eu dançar lambada com ele igual eu dançava com o Totó, se eu tomasse distância e pulasse no meu passo tesoura assassina, eu ia passar por cima da cabeça dele voando. Não ia dar certo. Só por isso, tá, gente? Que deu errado esse crush. Léo, não deletem. Faz censura, não. Aí lá estavam os convidados, né? Maravilhosos. Mas eles só falavam do Cazuza, gente. Ficavam, porque eu lembro desde pequena na época do Cazuza. Porque o Barão na época do Cazuza. Eu tenho maior referência do Cazuza. E todo mundo cometendo essa indelicadeza de ficar falando do Cazuza. Por que eu acho indelicado? Porque eu já vi o documentário e o Frejá sofreu muito com o Cazuza. Sofreu muito, porque o Cazuza, apesar de ter sido um dos maiores fenômenos musicais do Brasil, ele era um tremendo de um mimado, entendeu? Era um mimado, um cara completamente inconsequente. E o Frejá sofria muito, ele tinha que acordar o Cazuza, ele tinha que fazer o Cazuza pra frente, tinha que fazer o Cazuza chegar na hora, tinha que fazer o Cazuza ensaiar. E assim, eu acho que era exaustivo. E eu via, assim, eu tenho uma leitura, assim, muito grande com essas coisas, sabe? Das pessoas falando do Cazuza, e o tributo era pro Barão, e o Frejá com aquela cara, assim, de, sei. Porque a época do Barão, né, e do Cazuza, não tinha essa de lançar música na internet e se viralizar, viralizou e vai bombar e vai virar sucesso e daí a pouco tá na TV aberta, não. Era a época da gravadora. Gravadora, se você não tivesse pistolão na gravadora, sua música não chegava. Se você não conhecesse os caras certos, não tivesse no lugar certo. Pra mulherada, então, além de conhecer, ainda tinha o teste do sofá,
que eu sei que foi uma realidade a vida toda. Hoje em dia não, uma mulher talentosa lança sua música na internet e se ela for boa e se o povo brasileiro gostar, independente de algum figurão sentado atrás de uma mesa, que nem era o caso do pai do Cazuza, a pessoa vai acontecer, querendo ou não, é o povo que manda. A audiência é espontânea e orgânica, entendeu? E eu acho isso tão mais justo, tão mais justo. Aí você fala assim, mas agora é só funk, agora é só pagode, agora é só sertanejo. Mas o Brasil é isso. O Brasil é povão, o povão escuta isso. O povo pobre é a maioria. E você acha que eles vão fazer música de quê? Vai fazer funk mesmo. Você acha que o Brasil é Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara? Esse samba é só porque Rio eu gosto de você? Ou então é volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar? Dá vontade de cantar, céu tão azul, Ilhas do Sul. Você acha que isso é Brasil? Tom Jobim foi criado com um piano de cauda na sala, entendeu? O cara tomava uísque. A música do Brasil é a favela, ela é pobre, o Brasil é pobre. Não tem jeito. Enquanto isso, qual que é a realidade do povo brasileiro? É uma letra mais para... ninguém nasce com propósito, ninguém pertence a lugar nenhum. E a realidade que todos nós um dia vamos morrer, né? Isso aí é Brasil. Pixinguinha, Cartola, eram boêmios, eram caras humildes, mas de outra época, entendeu? Aí você fala, mas agora não tem música. Eu também acho, não consumo o funk e tudo. É até gostosinho em certas ocasiões, o ritmo, o batido e tudo. Mas também nem tô na idade de consumir a música que tá o tempo todo sendo lançada. Eu tô ligado em todos os movimentos porque eu tenho que ficar ligada e esse é meu trabalho. Mas vamos aceitar, a música é essa. Mas voltando ao Frejá, ao Barão, o Arnaldo Antunes maravilhoso, Samuel Rosa do Skank estava lá, foi legal demais, foi uma noite e tanto. Mas que bom! Então, a maioria do nosso país não tem essa realidade, essa cultura que a gente acha que representa a bossa nova e o samba. O cult não é a cara do Brasil, infelizmente, nós temos que aceitar. Você quer um abraço? Valeu aí, mas não. Ai, gente, eu tô muito feliz de novo, muito feliz, realizada, é uma realização pessoal, né? Depois de quase 2 anos de podcast, eu ter aqui apoio, incentivo de gente que acredita no meu podcast, que é Histórias de Faxineira. Histórias de Faxineira está aqui com essa parceria mais uma semana com a gente. É um podcast da Clarissa Flores, brasileira, faxineira, podcaster nos Estados Unidos. E o História de Faxineira é um podcast com histórias reais, curiosas, surpreendentes do dia a dia, dentro das casas, com humor, reflexão e aquele toque de realidade que ninguém vê. Histórias de quem faz faxina e passa por vários perrengues, especialmente fora do Brasil, gente. Você já pensou? Outra cultura, você limpando casa lá nas gringas. E, nossa, deve ter muita história boa. E tem. E se você tiver a sua, pode contar. No final de cada episódio tem história de ouvinte de forma anônima e uma dica da Cleaner. Quer mandar sua história? historiadefaxineira@gmail.com. Vamos apoiar quem nos apoia? E aí, já pode passar pano? E a mancada de hoje é sobre o que é achado não é roubado. Mas isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Gente, eu só ando olhando para o chão. Cataguimba! É uma mania que eu tenho, porque eu sou muito grande, né? Então, quanto maior a altura, maior o tombo. Então, eu morro de medo de cair na rua, cair nos lugares, porque quando eu ando assim no meio, né, vou passar assim, eu sou muito alta, eu fico morrendo de medo de cair. Então, eu olho para o chão mesmo. Eu fico até criticando a minha filha, ó, porque eu não piso no pé de ninguém. Quem olha para o chão, presta atenção onde está pisando. Minha filha pisa no pé de todo mundo. Eu não arranco carro antes de todo mundo estar com a porta fechada, cinto atrelado. Tem gente que arranca.
E também não jogo minha bolsa em cima de uma garrafa de vinho e a garrafa de vinho cai no chão e quebra e depois eu não pago, né? Um beijo, viu, Mix? Um beijo, Mix. Você que derrubou o meu vinho não me pagou. E nem tampouco eu encho um nacho de guacamole parecendo que eu botei a lua em cima do Pico Everest e ferro a minha roupa toda, né? Um beijo, tio, você que faz isso. Então, assim, eu não sou uma pessoa desastrada. Eu ando olhando para o chão. Aí, tô fazendo essa introdução toda para justificar as minhas atitudes. Corta para a festa Chopp do Ano. Esse é o nome que eu vou dar porque eu não quero falar o nome verdadeiro da festa. É uma festa que acontece no interior. É uma festa de marcas de cervejas especiais e chopps e bebidas e gastronomia com shows e tudo. É uma festa gigantesca. Ela se dá num estacionamento de um mega supermercado, numa cidade aqui do interior de Minas. E todo ano a gente vai. É muito bom. Festa no interior é superprodução, né? Bagaceira igual aqui em Belo Horizonte, não. Você não pode ir de qualquer jeito, não. Todas as mulheres estão rigorosamente com o que há de palavra da ordem da moda. Nesse ano específico desse caso, que foi mais pra cá, depois da pandemia, nesse ano específico, assim, a moda era cor sólida. Então a gente tinha assim uma turminha de mulheres conversando, era uma de vestido laranja, uma de vestido verde, uma de vestido amarelo, uma de vestido lilás, uma de vestido marrom. Era assim, uma caixa de lápis de cor. Todas as mulheres extremamente bonitas, maquiadas em salão, porque o pessoal do interior não economiza, não. Faz uma makezinha em casa, não. Elas marcam o salão, põe cílio postiço, faz cabelo, faz tudo, vai num salto altíssimo, vai lá pro estacionamento, pro show. Todo mundo numa auge do glamour. Aí fui eu, não tão glamurosa assim, porque o meu jeito de vestir é mais informal, mas não estava menos bonita, de jeito nenhum. E fomos pra festa lá. Curtimos, encontramos todo mundo, o Léo encontrou muitos amigos e tal, a gente está na curtição e o negócio vai enchendo, porque começa assim, 11 horas da manhã, uma fila gigantesca, porque você compra o convite solidário. Convite solidário você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, então já forma aquela fila, todo mundo com sacola de supermercado do lado de fora e vai entrando, vai entrando. Quando a gente entrou, acomodou, foi ótimo. Não fomos 11 horas da manhã não, mas fomos cedo, de dia ainda. E a festa vai lotando, porque assim, quem vai cedo é amador. Turma bacana mesmo, a moçada começa a chegar às 5h30, 6 horas, 7. E 7 horas da noite a gente já estava lá, a festa estava completamente lotada, daquela de ombro a ombro. Banheiro caótico, como sempre, fila, tudo aquilo que uma festa gigante tem direito. Como era no estacionamento de um supermercado a céu aberto, ele tinha algumas rampas, algumas escadas, uns negócios assim meio, né, que você tinha que ficar prestando atenção para não cair. Eu que não ia cair ali. Aí, tô lá, já tinha tomado todas, comido pra caramba, olhando pro chão, achei uma toceira de dinheiro. Eita! Sabe assim, ele chegava até estar meio enroladinho. Toceira de dinheiro, quanto? Ah, tinha nota de 20, nota de 50, nota de 10. Era um tantinho bom de dinheiro, né? Não dava pra aposentar também, não. Calma, gente. Calma. Era dinheiro que a pessoa tinha ali para gastar. Eu peguei, como uma pessoa honesta que eu sou, fiquei com o dinheiro na mão, assim, olhando por cima dos ombros, olhando com o dinheiro na mão. Fiquei ali 1 minuto, que eu acho que é o limite da honestidade para você sair correndo com dinheiro. Eu também não ia anunciar, mandar a banda. Alguém perdeu um bolo de dinheiro? Não, né? Fiquei ali com aquele dinheiro na mão, olhando em volta, botei no bolso, fiquei ali por bastante tempo, ninguém apareceu procurando nem nada. Falei, torrarei, com certeza. Já ia embora daqui 1 hora, já não vou mais. Só vou na hora que fechar, na hora que estiver varrendo esse estacionamento. Aí, beleza, só alegria, né? Passado mais 1 hora, o Léo, vamos ali, fulano tá ali, vamos pra lá. E eu dei a mão pro Léo e tô eu olhando pro chão com medo de cair, né? De tropeçar, toda insegura. Eu tinha bebido um pouquinho.
Quando eu vejo, gente, o sistema lá era aqueles que você compra fichinha de 5, de 10, de 30 e toda hora, a gente ia de vez em quando a um caixa e comprava lá R$ 100 de ficha. Todo mundo fazia isso para não ficar enfrentando a fila item por item. Você calculava mais ou menos quanto que você ia gastar e comprava. Se faltasse, você entrava na fila de novo. Quando eu olho pro chão, gente, uma toceira de ficha. Eita, aleluia, glória, 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 terra! Aí, abaixei, falei, peraí, Léo. Abaixei, peguei a toceira de ficha, fiz a mesma performance. Fiquei com a ficha na mão, olhando por cima dos ombros, mas só que aí, meu filho, já não era só eu, porque o dinheiro eu achei sozinha. A toceira de fichas eu achei com o Léo. E o Léo, o sistema dele é bruto, porque existe o honesto e existe o São Francisco de Assis, que é o Léo. Será? O Léo falou assim, onde você pegou isso? Eu falei, eu acabei de achar no chão. Ele, meu Deus, é muita ficha. Eu falei, eu sei, ué, mas estava no chão. Ele, tem que perguntar para as pessoas. Eu falei, perguntar, Léo? Tem 5.000 pessoas aqui, eu vou perguntar para todo mundo. Ele, não, você tem que perguntar aqui em volta. Eu falei, Léo, ficha é ficha, não tem dono, não. Ele, não, nós temos que perguntar. Eu falei, então eu vou chegar, abordar as pessoas e falar, você perdeu isso aqui? Ele é. Aí tinha uma roda assim de umas 6 meninas lindas, maravilhosas. Me dê, babá. Com suas cores sólidas, parecendo uma caixa de lápis de cor. Eu falei, tá bom, Léo, tá bom. Eu vou ofertar essas fichas até alguém esperto falar, é minha sim, enfiar no bolso e sair rindo da minha cara. Virei para as meninas, falei, gente, com licença, desculpa interromper, eu acabei de achar esse bolo de fichas aqui no chão, vocês perderam? As meninas olharam assim para mim com desprezo. Ai, não, foi a gente não. Aí cheguei perto de uma família assim, falei, gente, vocês perderam fichas aí? Achei umas caídas no chão. Batiam a mão no bolso assim rapidamente. Não, eu falei, Léo, não é de ninguém, cara. Vamos ser felizes, cara. Vamos ser felizes. A gente tá cheio da grana agora. Eu não assaltei, não. Eu não assaltei as pessoas. Não bati carteira, não. Eu achei no chão. O foda, cara, são esses cachaceiros, cara. Ah, gente, mas virou um vício. Toda vez que eu vou em lugar grande, eu ando olhando pro chão. E assim, frequentemente eu acho dinheiro. Totó, meu irmão, achou R$ 20 essa semana no chão, na rua. Ficou morrendo de dó. Porque ele falou, é de trabalhador, eu tenho certeza. Porque rico não anda pela calçada mais à toa e rico nem anda mais com nota de 20. Ele falou, vai fazer falta, eu tenho certeza. Mas ele achou R$ 20. Quem anda olhando para o chão, quem é muito alto, sempre acha alguma coisa. Qualquer dia acha um poste. Eu só sei que é o seguinte, eu não consegui gastar nem todas as fichas que eu achei. Eu fiquei com ficha na minha carteira e chegou no outro ano eu dancei, porque minhas fichas não eram mais válidas. Era cartão magnético, o sistema era outro. Minhas fichas não tinham valor nenhum. Óbvio. O dinheiro, nem precisei dele lá na festa, porque o tanto de ficha que eu achei, eu não consegui gastar. Então, gente, achado não é roubado, sinto muito. O que eu vou fazer? Vai rezar. Oi, Silvinha. Oi, Léo. Olá, ouvintes do Mancada Minha. Silvinha, de todas as mancadas que eu já dei na vida, foram muitas, essa acho que foi a que mais me marcou, com certeza. Logo que eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia, anos atrás, o meu chefe nos pediu para que fôssemos cumprir uma missão muito importante. Ir ao velório de um amigo dele, advogado também, né? Porque naquele dia ele tinha um compromisso, enfim, ia estar fora do estado. E a missão era muito simples, era ir até o velório, encomendar uma coroa de flores em nome da fulana de tal escritório de advocacia, e ali, né, prestar as condolências, uma homenagem ali pro falecido e pros familiares. Bem, enfim, fizemos isso. Chegamos lá, encomendamos a coroa, ficamos ali um certo tempo, daqui a pouco, né, fomos lá falar com a esposa, a viúva.
me apresentei e falei, olha, eu sou fulano de tal, trabalhei com o seu marido, né, enfim. Nisso a mulher já começou a chorar e falou, meu marido era um homem bom, por quê, meu Deus? Silvia, aí vieram duas meninas, uma assim devia ter uns 12 anos, a outra devia ter uns 17, 18. Aí a esposa dele falou assim, filhas, esse moço trabalhava com o papai, e aí elas começaram a chorar, e aí eu abracei, e todo mundo começou a chorar, e diante daquela comoção toda, todo mundo chorando, eu comecei a chorar também. Enfim, né, foi aquela coisa triste, aquela cena extremamente desconfortável ali, aquela coisa toda, né. Muito bem, Silvia, eis que eu viro e falo assim, né, tinha que ser eu, né, eu virei e falei assim, olha, o seu marido foi um dos maiores advogados que eu já vi atuando. A advocacia hoje fica órfã deste patrono. Aí a filhinha deles, menor lá, que tinha ali por volta de 12 anos, vira pra mim e fala assim, moço, meu pai era motorista de ônibus. Hã? A gente tava no velório errado, Silvia. Tá falando sério? Ih, rapaz. Ai, resumindo a história. Quando a gente tava se deslocando pro outro velório, o certo, né? Já tinha sido enterro, perdemos um morto. Enfim, é isso, Silvia. Foi. E depois pra explicar pro chefe. É isso, Silvia. Beijo, beijo, Léo. Até a próxima mancada. É complicado. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é, antes de ser você mesma ou você mesmo, confira o Código Penal. E é com essa que eu vou.